Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos ver quais são os 5 piores livros espíritas. Eu devo dizer, é evidente, que ao longo de 20 anos como espírita eu li centenas de livros espíritas e alguns deles muito bons, mesmo para quem, como eu, não acredita mais na teoria espírita. O ganhador do prêmio de 5º pior livro espírita é Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, atribuído a Manuel Filomeno de Miranda. Para quem é estudioso dos fenômenos atribuídos a espíritos, a proposta do livro é bem interessante. Ele atribui influência espiritual em forma de obsessão nas doenças mentais. E dentro desse quadro analisa mais detidamente um caso de esquizofrenia. A leitura é até bastante interessante. E para quem acredita na teoria espírita, ela é bastante convincente. Nós sabemos que o Divaldo, no início da sua carreira como escritor, foi acusado de plagiar Chico Xavier, inclusive pelo próprio Chico. O Divaldo, com o tempo, acabou criando um estilo próprio, uma abordagem própria. Mas parece que muitos dos temas tratados em seus livros, são baseados em livros já publicados pelo Chico. Em 1955, o Chico Xavier publicou o livro Nos Domínios da Mediunidade, atribuído ao espírito André Luiz, em que o espírito André Luiz, nesse livro, faz o papel de uma espécie de repórter do mundo espiritual e relata aos leitores o funcionamento de um centro espírita e da mediunidade, de um modo geral, visto a partir do ponto de vista dos desencarnados. Nesse livro do Divaldo, Loucura e Obsessão, ele aborda o funcionamento de uma casa de religião africana, uma religião de origem africana, provavelmente mesclada com Umbanda, pelo que dá a entender na narrativa do livro, né? E também visto a partir do olhar dos desencarnados. Trata de temas polêmicos como a contenção de espíritos rebeldes, de métodos coercitivos para lidar com esses espíritos rebeldes. Aborda o sincretismo religioso, Exus, zoantropia, magia, elementais, espíritos pagos para realizar trabalhos, choque anímico, energia animal, enfim, uma série de temas que são considerados polêmicos até hoje no meio espírita e que são alvo de crítica de grande parte dos espíritas em relação à apometria, que se utiliza de algumas dessas técnicas e que trata desses temas com bastante naturalidade, como deve ser para quem acredita, né? A mais famosa crítica à apometria é justamente do Divaldo, em que ele mostra o seu desconhecimento em relação à apometria e, naqueles pontos em que ele acerta, ele está criticando, provavelmente sem perceber, a sua própria obra, pois as mesmas coisas que ele critica na apometria estão presentes nesse seu livro. Aliás, é muito famosa também uma crítica em áudio do Divaldo em relação aos pretos velhos. Eu tenho um vídeo no meu antigo canal, em que eu tratava principalmente de espiritismo, do período em que eu ainda era espírita. Esse vídeo se chama justamente Divaldo e os Pretos Velhos, ou Divaldo Franco e os Pretos Velhos, uma coisa assim. Na sua crítica, na crítica que ele faz aos Pretos Velhos, ele parece ter esquecido que ele escreveu esse livro, pois esse livro trata também do trabalho dos Pretos Velhos. E a Mansão do Caminho, que é a entidade do Divaldo, tentou tirar esse meu vídeo do YouTube alegando direitos autorais. Eu tive que provar, o que aliás foi bastante fácil, né? Que o vídeo é de minha autoria, que não contém imagens do Divaldo e que, portanto, os direitos autorais são meus. Eu acredito sinceramente que eles tenham se enganado, né? Olharam só o título e acharam que eu estava ali reproduzindo alguma coisa do Divaldo, enfim. Mas, como eu disse, a proposta desse livro é interessante, mas sua leitura é muito densa e ele coloca tudo a perder quando resolve tratar de um caso de amor e desejo ardente
entre tio e sobrinho. Já tratei desse tema em outros vídeos. Os dois, tio e sobrinho, já tinham se pegado no passado e o tio, agora casado, queria reviver o fogo da paixão. O guri resiste, mesmo ardendo em brasas, e os obsessores ficam ali na volta deles, tramando para que o pai do guri pegue os dois na batatinha e aconteça uma tragédia. Então os espíritos trabalhadores do bem, defensores da moral e dos bons costumes astralinos, capitaneados pelo onipresente bezerrão das massas, seguem o casalzinho para cortar o barato deles e evitar aquilo que poderia ser uma tragédia. O quarto pior livro espírita esse eu não tenho aqui para mostrar, mas é o modesto, ingênuo, porém intragável e falso sob todos os aspectos imagináveis, Violetas na Janela. Isso foi um grande sucesso na década de 90. O livro é de autoria de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, atribuído ao espírito Patrícia, que morreu jovem e que era sobrinha da autora do livro. Assim como o Monteiro Lobato fazia adaptações de grandes clássicos da literatura, para o público infanto-juvenil, é o caso, por exemplo, do Dom Quixote, que somando os 2 tomos do Dom Quixote original, dá quase 1.200 páginas, ele faz um livrinho ali para jovens, E é o mesmo caso aqui, o Violetas na Janela é uma adaptação adolescente de Nosso Lar. É um Nosso Lar diluído em muita água com açúcar. Talvez a única novidade digna de nota no livro é que Patrícia relata que fez cocô. Sim, segundo o livro, espíritos fazem cocô. Esse livro fez um sucesso estrondoso quando foi lançado em 1997 e serviu como porta de entrada de muitos jovens para o espiritismo. O prêmio de terceiro pior livro espírita também vai para o Divaldo e o seu Manuel Filomeno de Miranda, com o livro absolutamente intragável, que deixa a clara impressão de ter sido escrito às pressas, o livro Transição Planetária. O tema abordado é o tsunami do Oceano Índico, que ocorreu em 2004, matando mais de 200 mil pessoas. Mas para o Divaldo, o tsunami ocorreu para expurgar espíritos rebeldes. Sob a ótica do Divaldo, então, parece que foi bem feito. Eu vou ler aqui um trecho que está na contracapa do livro. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos calcetas refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta para dar seu contributo em benefício do progresso da humanidade. No livro, como via de regra acontece no EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro, a culpa pela desgraça é sempre da vítima. O autor dá detalhes sobre as maldades de pessoas que eu tenho certeza ele não conhece. É uma lástima. E a honra de ser agraciado com o título de segundo pior livro espírita vai para o famigerado Os Dragões, de Vanderlei Oliveira. Eu tenho um vídeo aqui tratando especificamente desse livro. Ele é atribuído ao espírito Maria Modesta Cravo. É uma coisa simplesmente horrorosa. A impressão que eu tenho é que o seu autor queria expressar a sua opinião, o seu posicionamento em relação ao movimento espírita, e para ganhar mais credibilidade atribuiu a sua autoria a um espírito. Essa é a clara impressão que ele me passa. Ele faz críticas ao movimento espírita, faz críticas à FEB, e como só ia acontecer no meio espírita, acusa os que pensam diferente dele de estar obsediados, assim como eu, O autor tem ideias diferentes, ele não se conforma
com o espiritismo estagnado da FEB. Então ele arruma um jeito de corroborar os seus próprios argumentos, dando ares de revelação espiritual. E para isso ele abusa de citações de autores consagrados como Kardec e Emmanuel. Então, para os desatentos, que infelizmente ainda são a maioria, tudo aquilo que ele está expondo no livro parece estar de acordo com o pensamento desses grandes nomes do Espiritismo. E não poderia faltar, como todo best-seller espírita, a participação do onipresente Bezerrão das Massas. Bezerra de Menezes está em todas. O autor ainda embarca na canoa furada do pior livro espírita de todos os tempos, nós já vamos ver, né? E apresenta suas teses avançadíssimas. Para ele, por exemplo, Jesus enfrentou Lúcifer no deserto por 40 dias e 40 noites. Não bastasse acreditar que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto e acreditar na lenda de Lúcifer, que não passa de uma má interpretação de uma passagem do livro de Isaías, ele ainda misturou diabo com Lúcifer. Para ele deve ser tudo a mesma coisa. E ele também repete aquela velha lenda urbana espírita de que o apóstolo João reencarnou como Francisco de Assis e repete, demonstrando seu total desconhecimento do assunto, que João Evangelista é o mesmo João, apóstolo de Jesus. Nenhum historiador moderno, nenhum especialista em crítica textual do Novo Testamento sustenta que o chamado Evangelho de João foi de fato escrito pelo apóstolo de Jesus. Nós temos que lembrar que os evangelhos, com exceção do Evangelho de Lucas, eles não traziam o nome do seu autor. Os nomes que damos a eles obedecem apenas à tradição, né? Um pai da igreja, um daqueles primeiros comentadores de textos bíblicos nos primórdios do cristianismo, disse que é de alguém, isso passa a ser repetido e entra para a tradição. Mas o diferencial do livro é que ele brinda o público espírita com New Revelations. Estamos cercados de seres das trevas e dragões. Os dragões são os chefões supremos do mal, que têm como objetivo maior avacalhar com a vida de todo mundo. E chegou o grande momento. O pior livro espírita de todos os tempos só podia ser ele. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu tenho uma série de vídeos nesse canal em que eu analiso parte dos erros mais grosseiros desse livro. E recentemente publiquei um vídeo tratando só dos erros de história. São os 7 erros mais graves de história cometidos neste livro. É um livro cheio de erros de história, um livro que fala mal do catolicismo, mas repete exatamente a mesma moral repressiva do catolicismo medieval. Um livro que retrata um Jesus bocó, chorão e indeciso, né? Um livro que apresenta o verdadeiro chefão do espiritismo no Brasil, um tal de Ismael, né? Ismael foi imaginado por alguém lá nos primórdios do espiritismo, o público gostou e a história colou. Um livro feito sob encomenda para a FEB, numa atitude, a meu ver, extremamente antiética, já que excluiu todos os espíritas e centros espíritas, sociedades de estudos espíritas, enfim, não filiados a essa federação, todos eles foram excluídos. Um livro que permanece sendo pregado e propagado até hoje, por sustentar temas caros a alguns líderes, como a idolatria, a formação de ícones, a credulidade cega e a visão da dor como a grande ferramenta para o aprendizado. É um livro que, olha, se torcer ele bastante, sai meleca. Eu sei que existem livros piores do que esses que eu acabei de citar. Esses aqui ainda são livros razoavelmente bem escritos, né? Alguns deles têm enredos interessantes, enfim. Mas são livros... Esses outros, né, que eu não coloquei na lista, são livros que não fizeram sucesso algum, então estão esquecidos em prateleiras empoeiradas. Os livros que eu citei gozam de prestígio,
junto aos membros do EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro, o que é uma pena, pois a literatura espírita tem coisas bem melhores para oferecer. Muita força e paz para você.